Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Estamos aí em plena quinta-feira, 7 horas da noite, para bater papo literário, conversar com autores nacionais, divulgar livros, entre outras coisas. Para quem vem acompanhando, essa semana passou muita gente por aqui, esse ritmo vai continuar até amanhã. Aí amanhã a gente dá uma paradinha e só volta na segunda-feira, tá? Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do Livro Não Me Livro. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente, tá bom? Muito bem, para a gente dar continuidade aí nesse ritmo literário, a gente vai receber, vai conversar, vai conhecer a autora nacional Luana Lage. Ela que tem aí uma participação, trabalha com isso, tem uma carga, uma bagagem acadêmica e literária voltada para o assunto, vai estar conversando com a gente um pouquinho sobre autismo. Deixa eu ver se ela já entrou aqui na live, porque aí a gente já aproveita e conversa. O pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Luana, querida, vou aceitar aqui o convite já. Já aceitei aqui seu convite. Luana, você está me ouvindo? Vou enviar o convite para você, tá? Porque daí para cá não foi. Vê se o convite chegou aí para você. Na câmerazinha. Aqui está dizendo que você não pode participar. Você tem que permitir vídeo, microfone, áudio. Você tem que deixar tudo permitido para que você possa entrar, tá? E se tiver no computador, passa para o celular, porque computador você não vai conseguir. Já fica aí o meu conselho para os autores e para as autoras do projeto que vão participar. Certifiquem-se se todas as permissões estão ok, para que vocês possam entrar na live, tá? E sempre pelo celular, nunca pelo computador. Pelo menos aqui no Instagram, tá? Vou mandar para você o convite de novo. Oi, Monique. Olá, eu não tô te vendo. Agora sim. Você tá me vendo? Vejo e ouço perfeitamente. Você me ouve, me vê? Ah, eu tô te escutando, mas eu não tô te vendo. Isso é por causa dos bugs que tem acontecido aqui no Instagram. Eu vou ter que te ver pelo computador e falar com você pelo celular, tudo bem? Tudo certo. A semana passada eu fiz uma live também, aí minha amiga também não me via. Ela falou, eu vou te ver depois. Eu falei, tudo bem, não tem problema. Sim, é porque quando a gente finaliza depois a live, vai para as plataformas de maneira correta. O Instagram tá dando esses bugs, mas pelo menos
a gente está conseguindo aí conversar. Obrigada, Luana, por você aceitar vir no meu projeto. Estou muito feliz de receber você aqui, tá? Muito obrigada pela apresentação que você fez de mim. É uma honra, muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz em poder participar. Esse teu projeto é incrível, incrível, então ele tem que realmente ser muito divulgado, porque ele é maravilhoso, assim. Então, muito obrigada pela oportunidade. Eu é que agradeço. Ô, Luana, você é de qual lugar do Brasil? Sou de São Paulo, capital. Você sabe que eu recebi aqui no projeto outra autora do mesmo livro? A Patrícia, né? Patrícia Ela Paulina. mesma. A gente bateu... E eu não sabia, Luana, de você. Não sabia, juro. E quando eu peguei o teu livro, eu tô para te falar isso desde a época que você me mandou. E aí, hoje, quando eu fui levantar o material, né, organizar a entrevista, eu falei, caramba, é mais uma autora desse projeto lindo que elas produziram, uma coincidência e tanto. Gente, o livro em questão é o Autismo, uma maneira diferente de ser, que já esteve aqui no projeto e está voltando agora nas mãos da nossa querida autora Luana Lage. Que maravilha! Ô, Luana, me diz uma coisa. Antes da gente entrar nesse... Você tem esse livro aí em mãos? Tá aqui. Ai, olha lá, gente! Essa capa é linda. Eu adoro essa capa, né? Então, ele já tinha falado isso anteriormente. Essa capa, você teve participação na produção dessa capa? Escolha de cores, de tema? Como é que foi a produção dessa capa? Quando a gente recebeu o convite para participar, para escrever um capítulo, porque assim como a Patrícia, eu escrevi um capítulo para esse livro e a arte já estava pronta. Mas é lindíssimo, gente. Lindíssimo. É realmente é lindíssimo. Agora, então, ô Luana. Luana? Oi? Tá me ouvindo? Acho que ela cortou aí, né? Não, agora foi. Não. Ô Luana, você tem livro solo ou não? Ainda não. Tenho planos, mas o solo ainda não. Então, mas ele virá. Aí eu volto aqui. Muito bom saber disso, né, gente? Antes aí da gente entrar no livro, na participação da nossa autora, Autismo, uma maneira diferente de ser, a gente vai conhecer um pouquinho mais a Luana. A Luana, ela é psicopedagoga especializada em transtorno do espectro autista e em psicopedagogia com base em análise do comportamento aplicado. Gente, explica pra gente um pouquinho, Luana, sobre essa sua profissão, essa sua atuação no meio como é que a gente pode dizer? Eu ia usar mas eu acho que isso não se usa mais. Você me ajuda nos nomes, porque eu posso falar algo que já está ultrapassado e eu não quero ser cancelada. Eu lecionei, eu fui professora de inglês por muito tempo, muito focada assim, para educação infantil e o comecinho do ensino fundamental, primeiro, segundo ano. E eu sempre gostei, mesmo na época que eu dei aula para adulto, eu sempre gostei muito de ver além do que o aluno me mostrava. Porque eu falava, legal, o aluno está aprendendo, o que eu estou fazendo que está dando certo? O aluno não está aprendendo, podia ser uma turma de 20, se um não estava aprendendo, aquilo já me inquietava, eu já falava, não, o que eu posso fazer para ajudar esse aluno? E aí eu descobri o universo da psicopedagogia. Na psicopedagogia, na época eu lecionava, e aí tinha um aluno que a gente percebia
que o desenvolvimento estava diferente do esperado para aquela idade. E aí, enquanto foi aí que eu fui apresentada pela primeira vez ao autismo. E aí eu fiquei absolutamente apaixonada por essa área. E aí que eu fui buscando mais aperfeiçoamento. E toda escola, sempre, algum aluno autista eu tinha. Então eu fui me encantando mais por esse universo. Fui vendo o quanto eu precisava buscar uma capacitação para poder ajudar aquelas crianças da melhor maneira possível, porque eles podem sim aprender, eles podem desenvolver sim. O autista, ele pode tudo o que ele quiser. Ele faz com menos intensidade, com menos frequência, mas ele pode perfeitamente se desenvolver muito bem, sabe? Desenvolver em todos os sentidos, socialmente, profissionalmente, tudo. E aí eu fui mergulhando cada vez mais nesse universo do autismo e me apaixonando cada vez mais por esse mundo aí. Então, encantador. Despertou, né? Foi mordida ali pelo bichinho. Isso é muito bom. Agora, você atuando, né, nessa linha de frente, com crianças, tendo esse despertar, um olhar diferenciado para a criança autista, quando é que surgiu o interesse de você escrever sobre o assunto? Porque você aí, adquirindo experiência, se capacitando, se aprimorando para lidar com crianças autistas, vendo diariamente comportamento, entre outras coisas, quando que esse interesse de escrever sobre o autismo surgiu? Eu acho que assim, né? Eu acredito muito que conhecimento bom é conhecimento aplicado e compartilhado. Então, eu achei seria muito egoísmo da minha parte eu guardar todo aquele conhecimento para mim. E ainda quanta coisa que eu ainda tenho a aprender. E aí eu fui me encantando, e assim, o fato de saber o quanto profissionais precisam de capacitação, o quanto famílias precisam de orientação, eu falei, gente, eu preciso colocar isso para fora de alguma forma. E aí veio o convite da editora, né, toda essa parceria com a editora, e eu tive a mãe de 2 ex-alunos meus, que ela publicou também, não é nessa área de autismo, ela publicou, eu lembro que quando eu fui ao lançamento, eu fiquei tão encantada, assim, de ver todo o brilho no olhar dela, e eu ainda falei para ela, naquele momento o bichinho me picou, dessa coisa de eu preciso escrever, porque eu vi o quanto fez bem para ela, esse processo de escrita. Eu sempre gostei muito, eu sou formada em letras, então eu trabalhei muito tempo com tradução, com revisão de texto, então eu sempre gostei muito de escrever, sempre gostei muito, né, de todo esse processo. E aí, ao ver toda aquela realização pessoal mesmo dela, eu falei, eu gostei desse negócio, acho que eu quero também. E aí veio esse convite, e veio em meados, eu fechei a parceria com a editora em julho do ano passado, 2022, e no final de 2022 eu entreguei o meu capítulo, e aí agora, dia 26 de junho, foi o lançamento. Então, assim, todo o processo, né, o durante, a gente manda o material, a gente tem todas as normas, né, a gente não precisa mandar com diagramação, nem nada. Sim. Né? A gente tem a quantidade de caracteres que a gente tem disponível e orientações gerais, assim, para a gente entregar o material. E aí vem a primeira prova para a gente, aí a gente verifica com a revisão e tudo mais, valida ou sugere alterações, enfim, e envia novamente para a editora. Aí a editora valida, a gente recebe de novo para dar o ok. Então, assim, quando eu lembro, é uma coisa que acho que eu nunca vou esquecer, quando eu recebi o arquivo depois da revisão, depois tudo pronto, só para eu dar o último ok,
Quando entrou o e-mail da editora, eu falei, ai, meu Deus. Uma sensação assim... É indescritível, né? Indescritível. Aí eu lembro que quando eu vi que a editora divulgou a pré-venda, falei, meu Deus, divulgou a pré-venda, o lançamento está perto. Aí no dia seguinte, a gente recebeu o e-mail falando onde seria o lançamento, dia, horário, tudo mais. Então, assim, é uma emoção. E a primeira vez que eu peguei realmente o material foi lá no dia do lançamento. Então, eu ainda quis estar com a minha família junto. O livro passou por todos os processos editoriais. A autora era uma expectativa danada, porque é praticamente um filho que nasce e a gente não acredita que esteja acontecendo, até de fato a gente vê que está acontecendo. No lançamento, ou quando a gente pega o livro nas mãos e sente as folhas, vê o trabalho todo pronto. Como é que foi o lançamento, Luana? Foi em uma editora aqui em São Paulo, lá na região da Vila Madalena, na Livraria da Vila. E aí eu lembro que eu cheguei até bem antes do horário. E aí eu falei, não vou entrar agora, porque, né, não quero parecer tão assim. Mas já tinha gente lá dentro, já tinha autores lá dentro também. E assim, ver a plaquinha na entrada da editora, né, lançamento e tal, você começa a ver que aquela gestação de 12 meses, praticamente, que aquilo tomou forma, que é real. Sabe, você fala, aconteceu. E aí depois de pegar o livro, eu ainda esperei os meus pais chegarem também, para que a minha família toda, né, estivesse. Eu falei, eu tenho que compartilhar, essas pessoas têm que estar aqui comigo. E aí eu lembro que ver o livro pela primeira vez, foi realmente isso, foi como pegar um bebê, pegar o livro, aí você até cheira, aí você toca, aí eu procurei meu nome, aí ver meu nome, falei, gente, que sensação incrível! E ver, além de toda essa questão, ver a riqueza, porque o material está absolutamente rico, riquíssimo de conteúdo. Então fala desde a questão para criança até para adulto, autismo em adulto. Então, quantos profissionais estão envolvidos nesse projeto? Em torno de 30, 33 profissionais. Caramba! Cada um com seu capítulo? Seu capítulo. Qual foi o teu capítulo? Ele fala sobre o quê? Meu capítulo chama Um Olhar Psicopedagógico sobre o Brincar como Estimulação Precoce. Aí aqui, ó. Muito bem. Quanto você... Desculpa, fala. O meu capítulo... capítulo 25. Aí aqui atrás também vem, né, contatos, vem o resumo, né, do currículo e tudo mais. Quer dizer, uma gama de profissionais da área que se prontificaram, se uniram para produzir esse livro lindíssimo, cada um dentro da sua experiência, com a sua dinâmica, com a sua visão, colocando dentro do livro, produzindo um conteúdo de qualidade voltado para o autismo. Você falou aí que não tem só crianças, né? Tem também voltado para adultos autistas, é isso? Sim. Só um parênteses, tem uma pessoa que é muito especial na minha vida que acabou de comentar aqui que o livro é maravilhoso, com profissionais incríveis, traz muitas informações. Ela é mãe de um ex-paciente meu e que virou uma grande amiga. Então, gente, fonte super segura. Uma pessoa que vive a maternidade atípica lá todo dia. E assim, o livro ele traz tanto relatos de profissionais da área, então, psicologia, fono, tem neuro, tem até uma que é oftalmologista, como também relatos de pais que vivem a maternidade, a paternidade atípica, que contam as suas experiências, os seus desafios,
porque assim, a gente não pode romantizar as coisas. Então, eles contam a realidade mesmo, né? Então, aquela realidade, o que eles vivem, com o que eles convivem, os desafios, justamente para dar força para as famílias que estão em início também de processo de avaliação, início de recebimento de diagnóstico. Tem capítulos também que acolhem nesse sentido. Então, o livro, ele é direcionado para todos os públicos, seja profissionais da área de saúde, profissional da área de educação, como famílias também. Então, está bem amplo. Agora, ô Luana, você tocou num ponto interessante aí, né? De famílias que estão começando nesse processo, recebendo diagnóstico e tal. Você, como profissional da área, pode melhor do que ninguém nos explicar um pouco mais sobre o autismo. Por exemplo, quando que os sintomas do autismo começam a aparecer? Porque, assim, o autismo, assim, ele não é uma doença, né? Então, não existe, por exemplo, um exame clínico que detecte, né? Um exame de sangue, uma ressonância, o que quer que seja, que detecte. Os exames, às vezes, eles podem detectar o que a gente chama de comorbidade. Então, são outras questões associadas ao autismo. Mas o autismo em si, ele é clínico, porque ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. E esses sinais já aparecem desde a criança bem pequenininha. Às vezes de uma maneira mais clara ou um pouco menos, mas eles aparecem já desde a primeira infância. Então, quanto antes, por isso que até o meu capítulo fala da questão da intervenção precoce, porque é fundamental. Existem ainda diagnósticos que acontecem de uma maneira mais tardia, então acontecem na adolescência, na vida adulta. Hoje em dia a gente tem ouvido tantos casos aí de pessoas, até pessoas da mídia, né, que acabaram de receber um diagnóstico de autismo, e aí muita coisa começa a fazer sentido. Nossa, então eu tinha tal tipo de comportamento por conta disso, né? Então, e aí o processo de intervenção, não que seja impossível desenvolver habilidades nem nada, mas por conta até da questão que a gente chama de neuroplasticidade do cérebro, então das conexões que o cérebro faz, quanto mais tarde, maior vai ser o desafio. Não, nada impeditivo, mas maior vai ser o desafio, né? Então, o autismo, ele tem essa questão do quanto antes melhor, para começar as intervenções. E uma coisa que eu sempre falo muito, é não aguardar realmente um diagnóstico. Como viu que está com atraso, já vai atrás de orientação profissional e já começa as intervenções, porque independente de vir um diagnóstico de autismo ou não, se o atraso existe, ele precisa de intervenção. Sim. Agora, você falou aí do autismo, né? Muitos adultos sendo procurando especialistas e sendo diagnosticados e tal. A gente viu recentemente uma coisa que me deixou assim de boca aberta. Tem uma atriz, a Sabatella, se eu não me engano, ela deu uma entrevista agora falando que ela descobriu que era autista. Então, assim, casos e casos de adultos sendo evidenciados, recebendo aí diagnóstico de autismo. Ô Luana, existe algum tipo de nível? Porque, assim, a gente vê atores, a gente vê anônimos, a gente vê adultos, a gente vê criança, cada um com o seu tempo, cada um de um jeito. Existe diferentes níveis aí de autismo? Tem o que antigamente se usava a nomenclatura leve, moderado e severo. Agora isso mudou, agora é nível 1 de suporte. Então, quando aquele indivíduo precisa de pouco suporte para uma questão de autonomia e tudo mais. Nível 2 de suporte, então uma necessidade moderada de suporte. E nível 3 de suporte, que é uma necessidade maior de suporte para desempenhar tarefas cotidianas, enfim. Às vezes tem adultos até que se expressam super bem. Eu sigo vários assim, que se expressam super bem e trabalham, estudam, não sei o quê. Então,
E eles são nível 2 de suporte. Por quê? Porque entra em algum ponto do autismo que eles precisam de mais suporte. Então, às vezes, é a questão de socialização. Então, é aquele jovem ou aquele adulto que tem uma dificuldade muito grande de socialização. Então, é como se ele está em um lugar, ele precisa, por N motivos, estar em um ambiente social, estar em uma situação social, e ele recorre, muitas vezes, ao que a gente chama de masking, que é aquela máscara, que até a Letícia Sabatella falou muito nas entrevistas, que ela acabava recorrendo muito a isso. Porque é aquela coisa assim, ele mascara para lidar com aquela situação, aí chega um momento que desliga, né? É como se a bateria realmente social deu limite, e aí às vezes acontece alguma crise de desregulação, ou às vezes simplesmente a pessoa, é como se realmente tirasse da tomada. Então a pessoa... E esse masking, esse mascaramento assim, da situação, ele é difícil, porque você imagina, é como se você fosse a um evento e que seu sapato está apertando, só que você tem que usar aquele sapato. E você tá com o seu pé daquele jeito assim, mas você não tem como tirar o sapato. Chega uma hora que não dá mais, você tira. Então, fazendo uma analogia assim, mais popular, digamos, enfim, mais prática, assim, é muito isso. Então, é muito difícil para o adulto. A criança, ela recorre a uma série de recursos. Então, recorre a um comportamento interferente, então, um comportamento que às vezes é tão grande que interfere no desenvolvimento de algumas habilidades. Então, tem uma série... E assim, dentro do autismo, há vários autismos. Então, se eu colocar em um ambiente, por exemplo, 5 crianças de 5 anos, 5 meninos de 5 anos, os 5 autistas, cada um vai ser diferente um do outro. Se eu colocar 5 meninas de 10 anos no mesmo ambiente, cada menina vai ser diferente uma da outra. Mesmo nível de suporte, mas cada um vai ser diferente uma da outra. Sim. Pois é. E aí, você lidando com isso, né, se aprimorando dentro disso, tendo agora a participação de um livro voltado para autismo, você ali na hora de produzir o seu capítulo, antes eu pedi para você ler um pouquinho dele para a gente conhecer mais sobre o seu capítulo, qual é para você hoje, como escritora e psicopedagoga, voltada ali para o autismo, o teu maior desafio para escrever sobre esse assunto? Quando eu já passei por algumas situações assim, de crianças, por exemplo, de 3 anos, trabalhando em clínica multidisciplinar, né? Então, vários profissionais que vão interagir, vão participar do processo de intervenção da criança, e aí pais falou, não, mas meu filho só tem 3 anos. Por que ele precisa passar com um psicopedagoga? Eu não quero que meu filho alfabetize agora. Mas a questão não é essa, né? A questão a gente age nas habilidades que a criança precisa ter adquirido antes do processo de alfabetização. Então, por isso que eu quis fazer essa escolha e utilizar o brincar, porque o brincar, ele é uma experiência riquíssima para toda e qualquer criança. Todo adulto vai ter alguma lembrança de brincadeira que fazia com os pais, com os tios, com os avós, com os primos, com os amigos na escola, com professores, enfim. Então, todo adulto vai ter alguma lembrança. Às vezes, algumas lembranças meio que às vezes não quer vir muito à tona, mas sempre vai ter lembrança muito boa. E o brincar, ele desenvolve muita coisa. Então, assim, por exemplo, não adianta a gente querer que a criança pegue num lápis, segure um lápis, ou um giz de cera, que seja, se ela não consegue ter esse movimento de pega. Se ela não brincou de massinha, se ela não brincou de mudar uma coisinha, de fazer... de mudar, por exemplo, um objeto num copo para o outro, se não brincou de encaixe.
Então, tem uma série de habilidades, a mesma coisa, desenvolvimento de fala. Se a criança não estabelece contato visual, ela não vai imitar. Se ela não imitar, o processo de fala, ele é uma imitação. Ele é um processo de imitação. Você vai imitar aqueles sons que a outra pessoa tá emitindo. Ele vai imitar. Então, se a criança não tem a habilidade básica de contato visual, básica, não no sentido de fácil. É uma habilidade realmente base. Então, se não faz o contato visual, não faz imitação, as outras habilidades não dá pra gente esperar. Então, a gente tem que trabalhar toda aquela questão, trabalhar o contato visual, trabalhar o processo de imitação, o próprio brincar mesmo, que às vezes, no autismo, o que a gente tem? Que a gente fala até do brincar não funcional. Então, às vezes a criança pega um carrinho, em vez da criança fazer com o carro esse movimento, né, de vrum, vrum, a criança pega as rodinhas e fica girando as rodinhas. Então, utilizar aquele brinquedo de maneiras diferentes da maneira esperada. Então, por exemplo, pegar um brinquedo de encaixe, ficar enfileirando tudo. Então, eu quis trazer esse olhar para mostrar assim, realmente, tanto que no capítulo eu dou dicas de que tipo de brincadeira que dá. Então, bolinha de sabão, um monte de brincadeira que dá para fazer com a criança, livro, até aqueles Sim. quadradinho, mas tem de tudo quanto é forma. Dá para trabalhar um monte de coisa lá. Ô, Luana, isso é uma forma de tratamento para o autismo ou existe tratamento específico para quem tem autismo? Então, no autismo, né, a gente fala até muito como intervenção, né? Então, a gente se baseia muito, que é o que cientificamente comprovado, que é a ciência ABA, que é da análise do comportamento aplicado. Então, a ABA, ela é uma ciência que embasa toda essa questão que a gente trabalha com o comportamento. Então, o que a criança vai estar emitindo, seja ele interferente ou não, o próprio brincar, ele é um momento que a criança está se comportando de uma determinada maneira. A gente precisa analisar o que acontece antes, que motivou aquele comportamento, e o que acontece depois, que vai fazer com que aquele comportamento seja mantido ou extinto, né? Então, se é um comportamento que não é adequado, mas, às vezes, por exemplo, tem uma criança que está subindo, uma criança, assim, vamos considerar uma criança neurotípica mesmo, tá? Uma criança que não tem autismo, que não está no espectro. Subindo, mas sobe no sofá e sobe quase no lustre. Se tiver aquelas pessoas que ai, que bonitinho, e ficar rindo, e ficar tirando foto e não sei o que a criança vai fazer? A criança vai continuar fazendo aquilo. E ela vai fazer aquilo em qualquer ambiente. Então, às vezes está num evento, não sei o que, a criança vai querer. Então, a gente se baseia muito na ciência ABA para fazer as intervenções. Isso qualquer profissional envolvido. É uma ciência que ela tem comprovação científica de ser muito eficaz, extremamente eficaz no processo de intervenção com o autista. Então, o ideal é realmente que os profissionais envolvidos na intervenção daquela criança, daquele indivíduo com autismo, eles tenham essa capacitação para aplicar essa ciência ABA, porque os resultados são muito mais eficazes. Entendi. Agora, eu estou aqui com uma dúvida que talvez não tenha muito a ver, mas, por exemplo, criança com síndrome de Down, né? O síndrome de Down é uma condição genética que tem aí presente um cromossomo extra. Isso está relacionado ao autismo ou não tem nada a ver? Às vezes tem criança com síndrome de Down que também tem autismo associado. Pode acontecer, sim. Tem várias questões que podem estar associadas ao autismo. O TDAH é bem comum, autismo. O TOD, que é o transtorno positivo desafiador, que também é bem comum. Ô, Luana, olha, só abrindo um parênteses aqui. A quantidade de gente que está sendo diagnosticada com TDAH não está no gibi, né?
Exatamente. E porque assim, assim como acontece com o autismo, hoje em dia tem muito mais informação. Então as pessoas às vezes elas estão um pouco mais inquietas no sentido, falar de TDAH inquieto pode parecer até meio irônico, mas nem sempre o TDAH vai ser inquieto. Às vezes o TDAH ele se fecha também, que aí é o perfil mais desatento e tal. E então, como tem mais informação sendo propagada, a quantidade de diagnóstico vai aumentar. Principalmente o diagnóstico que a gente já considera o diagnóstico tardio. Né? Então, vai vir assim, vem realmente uma avalanche de diagnóstico agora. E tudo isso, assim, tem que ser feito sempre por um profissional extremamente capacitado. Porque, para não banalizar toda a situação, porque, por exemplo, falar, que às vezes fala, a criança está com atraso de fala. Nem todo atraso de fala é autismo. Sim. Às vezes é um transtorno da fala. Às vezes é uma questão motora. Enfim, tem uma série de questões. Então, nem todo... mas meu filho olha no olho. Mas tem muito autista que faz contato visual também. É que às vezes eles têm dificuldade. Mas conheço não sei quem que estão falando que é autista, mas conversa bastante. Não sei... Tá? Por que não? Então, aquilo que eu comentei no comecinho. Eles fazem as coisas, mas eles fazem com menos intensidade e menos frequência. Por exemplo, o autista ele vai olhar no olho. Às vezes ele vai ter mais dificuldade de sustentar o olhar durante todo o processo de conversa. Mas ele conversa. Às vezes ele vai ter dificuldade de iniciar e depois continuar uma conversa. Mas ele faz essa troca. E aí o TDAH, ele vem nessa avalanche, assim, de informação, vai vindo com o diagnóstico. E assim, a gente não pode considerar, por exemplo, nossa, este mês eu estou extremamente agitado, eu estou extremamente... Não, tem que ser uma coisa com um gap aí, a gente tem que abranger um tempo bem maior, né? Sim. Nossa, essa semana eu tô... Nossa, semana eu tô tão distraído, não sei o que. Será que é TDAH? Não, calma. Vamos ver. Tem que investigar todo o histórico, né? Não é... Né? A gente não pode banalizar a situação. Mas, realmente, tem vindo uma onda bem grande de diagnósticos, tanto de autismo quanto de TDAH, porque são as deficiências ocultas, né? Então, são coisas que não têm traços, né? Não tem traço físico, não tem exame clínico que comprova, exame médico que comprova, né? Porque é tudo por observação, então tem que passar. O ideal é sempre, está suspeitando de alguma coisa? Leva no neuropediatra. Vai no neuropediatra. O neuro vai fazer os encaminhamentos necessários para que comece todo o processo de avaliação. O neuro sozinho, ele não consegue diagnosticar nada, porque aquela criança, aquele indivíduo precisa ser observado por uma série de profissionais. Tem questões sensoriais envolvidas também. Tem transtornos sensoriais, então precisa passar por terapeuta ocupacional, de preferência especializado em integração sensorial. Precisa passar por fono para investigar a questão do atraso de fala, se tem alguma questão além. E aí, o símbolo até um quebra-cabeça para mostrar também toda a diversidade assim, das pecinhas, né? E também, na verdade, a quantidade de profissionais que precisa estar envolvida naquele processo de pré-diagnóstico, né? De investigação de um diagnóstico, porque o médico inicialmente ele só vai levantar a hipótese diagnóstica, e aí todos os profissionais vão fazer todo o processo de avaliação, cada qual a sua maneira, com base nos seus protocolos de avaliação, enfim. Para poder bater o martelo. Exatamente. Aí cada um faz o seu relatório, cada um apresenta os seus apontamentos, né? Então, tais questões estão dentro de... Assim, e nenhum profissional vai também bater o martelo. Então, você pode mostrar que tem indícios, que tem sinais de transtorno do espectro autista, sinais de TDAH, enfim. E aí o neuro vai juntar todas essas peças para montar aquele quebra-cabeça.
né? Então, o neuro vai juntar tudo aquilo para poder realmente fechar o diagnóstico. E aí, olha, eu preciso, então, encaminhar para tantas horas de fonoaudiologia, tantas horas de intervenção de psicologia, tantas horas de psicopedagogia, tantas horas de fono, de TO, terapia ocupacional, às vezes precisa de fisioterapia. Musicoterapia é extremamente eficaz musicoterapia. Arte terapia também é muito legal. Então, assim, tem uma série de coisas aí que Podem né, ser as quais a família pode recorrer para aquele processo todo de intervenção daquela criança. Sim. Agora, você no início da live falou que quando entrou ali na sala de aula e viu que tinha uma criança diferente, assim, assado e etc. Ô, Luana, como é que a gente, por exemplo, escolas, quando a gente fala de escola de socialização, principalmente quando a criança é autista, existe uma escola específica para criança autista ou ela pode estar inserida numa sala de aula, entre aspas, né? Não sei se eu posso usar esse termo, normal, comum, enfim, com professores com a mesma dinâmica de aula de alunos que não são autistas. Como é que funciona essa inclusão? Eis um aspecto até polêmico, porque assim, o processo de inclusão, qual é o cenário ideal? Realmente que a criança esteja inserida numa sala de aula regular, preferencialmente com uma profissional, que a gente chama de AT, que é acompanhante terapêutico, que ela vai trabalhar em conjunto com a escola, né, com o professor, com os terapeutas também da criança, para ajudar a criança a desenvolver as habilidades. Então, muitas vezes é necessário uma adaptação de material, né? Então, às vezes a criança, por exemplo, às vezes a criança está no 4º ano, mas ela ainda está no início de processo de alfabetização. Então, por exemplo, as crianças estão trabalhando, falando sobre o dia da árvore, ou sobre as partes de uma árvore. Vamos além. As partes de uma árvore. Então, tronco e tudo mais, não sei o quê. Isso para uma criança no espectro autista, dependendo também do cenário, tá? Dependendo do nível de suporte daquela criança, do desenvolvimento, às vezes aquilo para a criança não vai fazer sentido algum. Por quê? Porque ela não tem habilidades anteriores. Então, o que é uma árvore para ela? Às vezes, para ela, o desenho da árvore não vai fazer tanto sentido. E quem dirá saber das partes da árvore? Então, como que a gente pode incluir, então? Por exemplo, vai trabalhar a letra A. Faz uma atividade para a letra A de colagem, faz uma atividade para a letra A de pintura, coloca uma árvore do lado e trabalha a letra A de árvore. Então, fazer as adaptações necessárias. Mas, às vezes, dependendo da situação, principalmente se tem algumas comorbidades mais intensas, às vezes uma deficiência intelectual em um nível mais alto, às vezes a escola regular não vai conseguir ajudar aquela criança, mesmo que ela esteja com acompanhante terapêutico. Então, às vezes, é necessário, dependendo da situação, sim, recorrer a uma escola especializada, porque, de fato, vai ser um ambiente em que a criança vai receber o suporte que ela precisa, vai receber a ajuda que ela precisa. A escola regular, ela tem, eu sempre falo, inclusão não é favor, é direito. Então, tem muita escola aqui que fica resistente, infelizmente, tem muito profissional resistente. Então, é lamentável a gente, em 2023, quase 2024, a gente ainda vê professores não capacitados e sem fazer questão alguma de se capacitar, vendo que é muito mais fácil, entre aspas, né? Eu não vou dar atenção, enfim. É lamentável esse tipo de cenário. Tanto que tem várias situações aí que são divulgadas também, de professor que maltrata aluno, gente, isso aí
É terrível, assim, é inconcebível isso. Então, infelizmente, tem esse cenário. Mas, assim, sem considerar isso, às vezes a escola está tentando, está fazendo a parte dela, a criança está com acompanhante terapêutico. Tem até uma moça também que eu acompanho, que ela tem um filho, ele tem uma síndrome rara, e ele também tem o diagnóstico de autismo, tem uma série de questões, uma série de comorbidades aí associadas. E ela falou, ele estava numa escola regular. Eu precisei colocá-lo numa escola especializada. Não porque a escola regular era fraca, mas porque o que ele precisava, ali ele já tinha chegado no limite dele lá. Então, para ele desenvolver mais habilidades, tudo, ele precisaria realmente de um acompanhamento em uma escola especializada. Mas o processo de inclusão ele tem que continuar acontecendo. Então, mesmo se a família precisar recorrer a uma escola especializada, é importante sim que a criança tenha convívio com outras crianças. Isso vai ser fundamental, tanto para aquela criança quanto para as outras crianças, porque o preconceito não vem da criança, o preconceito vem do adulto. A criança não é nesse assunto. Porque assim, a gente sempre fala do lado, né, da criança, como incluir, como tratar, como lidar e etc. Só que o outro lado da moeda é exatamente esse preconceito e essa conscientização que as pessoas têm que ter em relação ao autismo, que vem muito dos pais. Não, aquela criança é autista, meu filho não vai brincar com ele. Não vou chamar para festa de aniversário do meu filho porque é autista. Próprio professor ou professora dentro de sala de aula maltrata, como foi citado aqui, não se capacita para estar lidando ali diretamente com a criança autista, e tem todo o preconceito por trás disso. Como é que você, como autora agora, como psicopedagoga, você acredita que os livros, a literatura, o Dia do Autismo... Qual é o Dia do Autismo, Luana? 2 de abril. 2 de abril? Isso. 2 de abril, quer dizer, a gente tem um monte de ferramenta aí para conscientizar as pessoas quando se fala de preconceito, quando se fala de inclusão. Como é que você vê isso? O papel da arte na inclusão com crianças autistas. A gente está falando de preconceito agora, tá, gente? Sim. Eu sempre considero assim, o conhecimento, ele liberta. O conhecimento, você pode mudar de emprego, de cidade, de país. O conhecimento que você adquiriu, ele vai te acompanhar, aonde quer que você esteja. E o livro, seja ele ficção ou não ficção, ele é conhecimento. Então, compartilhar conhecimento, eu compartilho muito na minha página, né, aqui do Instagram, e aí eu senti aquela necessidade, o bichinho de picada, de escritora, assim, Luana, vai além, vai além. Você está tendo um alcance, ok, vai além. Escreve, põe isso no papel e vamos divulgar para que isso chegue para a maior parte das pessoas que for possível assim chegar. Então, conhecimento é libertador. E o livro, ele proporciona isso. O livro, ele vai proporcionar esse momento de conhecimento e de libertação. Porque muitas vezes as famílias ficam muito perdidas, né? Quando recebe o diagnóstico, vem aquela bomba, e aí tem todo um processo de luto, né? Porque quando a mãe engravida e a família descobre isso, acontece toda uma idealização do filho. Você já planeja quase a vida inteira do filho. Sim. E aí, quando vem o diagnóstico, você fala, nossa, mas e agora? O que eu faço com tudo aquilo que eu planejei? Né? E aí o que vai libertar? O conhecimento. Então, isso daqui é uma ferramenta de libertação. O livro é uma ferramenta de conhecimento e de libertação. Então, porque senão fica, cada um fala uma coisa, aí fica um monte de achismo, e você não chega a lugar nenhum.
Você fica correndo, o cachorro correndo atrás do próprio rabo, você não chega a lugar nenhum. Então, o livro, ele é conhecimento, e conhecimento liberta. Então, tá tudo muito ligadinho, assim. Então, e aí foi aí que veio essa necessidade de vamos compartilhar uma fatia de conhecimento para que mais gente tenha acesso a isso. Porque às vezes tem muitos pais, que nem como eu falei do brincar, no meu capítulo fala do brincar, tem muitos pais, mas como é que eu vou brincar com meu filho? Tem toda uma questão de seleção. Como é que eu faço para brincar? Porque tem toda estratégia, porque senão a criança vai ficar fugindo de você. Né? Então, eu preciso orientar esses pais, porque às vezes tem pai que está perdido, muitas famílias se sentem perdidas, e até no sentido de por onde eu começo. Às vezes não é nem a quantidade de informações, é por onde eu começo. O que eu começo a ver, o que eu começo a buscar, como que eu começo... meu filho tem dificuldade de interação social. Tá, como que eu vou brincar com ele se ele tem dificuldade de interação? Como que eu posso despertar nessa criança o interesse de brincar comigo? Né? Então, e tudo isso é conhecimento. E os livros, eles trazem, eles são riquíssimos nisso. Né? Então, o conhecimento, ele liberta. Sem dúvidas. Agora, você falou aí que já está em projeto para publicar outros livros, inclusive livro solo. Seu próximo livro também vai ser voltado para o autismo. Quais são os projetos para 2024? A minha ideia é eu continuar escrevendo e divulgando, publicando sobre autismo, né? Então, ir para uma área tanto de capacitação de profissionais, então, algo voltado para os profissionais da educação, algo voltado também, de repente, um material infantil, para que apresente mais o autismo para as crianças. E muitas vezes são elas que vão ensinar os adultos, né? A lidarem com as diferenças. Cheguei a ver alunos assim, que não eram autistas, e tinha criança autista na sala, às vezes a criança ficava andando para lá e para cá, com algum movimento, às vezes, que a gente chama de estereotipia, ou às vezes gritava, criança que não falava, às vezes com 4 anos de idade, 5 anos de idade que não falava, e ver as outras crianças lidando com aquilo era lindo. Falava, olha, teacher, eu acho que ela tá querendo não sei o quê. Não, eu vou sentar aqui, eu já terminei minha atividade, eu posso ajudar? Então, era lindo ver todo esse processo. Então, eu falei, é um universo também que merece ser explorado, né? Sim. Apresentar mais sobre as diferenças para esses pequenos aí que vão crescer e, de repente, a gente consegue... plantando coisas boas agora, de repente, a colheita... vinda dessas crianças, a colheita vai ser mais rica de inclusão, vai ser mais rica de conhecimento e, enfim, de repente serão adultos que vão lidar muito melhor com as diferenças, né? Então, é um público também que eu pretendo atingir, fora que eu amo criança. Então, acho que vai ser gostoso. Muito bem, agora... Autismo, uma maneira diferente de ser. Aonde as pessoas podem adquirir o livro? É diretamente com você? Livro físico? Tem e-book? Como é que tá isso? Eu tenho exemplares aqui comigo, eu tenho alguns exemplares aqui comigo, então quem tiver interesse pode entrar em contato comigo. Tem também um link que está até tá na minha bio, né, aqui no Instagram. Tem o link lá, então, quem tiver interesse também, ou pode mandar direct, que aí a gente vê também a maneira mais prática para a pessoa adquirir. O envio pela internet está demorado, então, se eu comprar direto com você, chega mais rápido. Então, tem toda essa questão. Então, eu sempre que eu estou divulgando, sempre falo, entre em contato, que aí eu vou vendo realmente as melhores maneiras, mas tem um link na minha bio e eu tenho o livro físico aqui comigo também. Muito bem. Qual é o teu Instagram, Lu? @psicopedagoga.luana. Gente, eu vou marcar a autora como colaboradora aqui na live.
para que vocês possam aí assistir a live no Instagram dela, no meu e em todas as plataformas do podcast. Do livro Não Me Livro. Aproveita, já corre lá, já segue a Luana no @psicopedagoga.luana, para que vocês possam aí conhecer um pouco mais sobre esse projeto lindo, que envolve vários profissionais, pais, enfim, toda uma estrutura voltada para o autismo. Site da Amazon, vou deixar o link aqui também para quem quiser acessar. E Luana, adorei, eu ficaria aqui com você, batendo papo, falando, até não aguentar mais, gente. Que lindo todo o seu trabalho, toda a sua atuação. Você está de parabéns. Eu só tenho que te agradecer por você aceitar vir no meu projeto para falar de algo que é tão importante, que é tão relevante e que precisa chegar mais às pessoas. Então, assim, muito obrigada, sucesso e volte sempre que você quiser. Monique, muito, 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 foi uma delícia esse bate-papo. Muito, muito, muito obrigada de coração. Muito obrigada a todo mundo que assistiu, a todo mundo que vai assistir ainda. Muito obrigada pelo espaço, para divulgar o livro, para divulgar, falar um pouquinho sobre o autismo, que é a minha paixão, acho que deve ter dado para perceber. Então, muito parabéns pelo projeto, lindíssimo. E, se Deus quiser, logo a gente volta aqui para os próximos. Que maravilha! Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente, que vai assistir depois, dizer que eu ainda volto hoje com mais bate-papo literário. Luana, um beijo, amor, Beijo. obrigada! Obrigada! Beijo!